Salve, Padawan, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aquela APIzinha REST ali com o Flask. Nossa, cara, que legal, né? A gente já fez uma consulta, a gente já fez a consulta de um único recurso e já incluiu esse recurso no nosso sistema. O que? Não? Não fizemos, você ainda não fez isso? Não, Faz o seguinte, então, volta lá, tá certo? Volta alguns videozinhos aí e assiste toda essa série magnífica sobre Flask. Você não pode perder isso, Flask é sensacional, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos focar aqui agora, porque, vamos atualizar recursos, vamos excluir os recursos que é sensacional e deixar essa API fenomenal pra gente aqui, beleza? Então, vamos trabalhar em cima disso? Bora lá, bora lá. Então, vamos voltar aqui, a gente já estava, né? Consulta aqui, a gente tem todos esses recursos aqui, né? Todos esses recursos maravilhosos aqui, ó. Coisa incrível, maravilha. Olha só que loucura isso, né? É uma doideira. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui e a gente vai começar a trabalhar com os outros últimos dois métodos que a gente tem, tá? Os dois métodos que a gente tem, o delete e o put, né? A gente vai precisar sempre trabalhar com o path param, porque você não vai trabalhar, você não vai conseguir passar todas as informações e tal, você não vai querer mandar todas as informações para eu poder percorrer um registro aqui, tentar identificar se todos são iguais. Eu quero trabalhar direto com a ID, normalmente é isso que acontece, né? Então eu vou copiar essa primeira parte aqui, ó, né? Porque no código nada se cria, tudo se copia. Mentira, tá, pessoal? Não façam isso, tá? Nessa ocasião aqui até pode, mas cuidado com o copy-paste e tal. E aí a gente vai vir aqui, ó, para dar uma... Vamos colocar o nosso put aqui. E o que vai ser aqui? Vai ser um update. Vamos chamar de update. Nog, tá? Nog. Isso porque eu estou fazendo uma API aqui. No geral, tá? A gente pode até depois discutir um pouquinho. Vamos discutir agora, vai. Na verdade, como a gente está criando uma API, normalmente a API ela é voltada, a gente fala de microserviços e tal. Então, o que acontece? O ideal é a gente pegar e ter uma API dessa para cada modelo do nosso sistema, que aí a gente começa a desacoplar um pouquinho. Então, a gente poderia colocar aqui esse método, em vez de getAll, poderia ser list, né? Esse daqui a gente poderia chamar de get, porque ele está pegando um recurso. Esse aqui só create, tá? Eu não preciso informar, como é um serviço para ONGs, eu não preciso trazer essa informação aqui. Vamos pensar num código limpo, né? Então, o que acontece? O que seria um código limpo? Eu já tenho aqui, eu estou falando sobre ONGs, estou trabalhando, o meu recurso está falando que é um recurso sobre ONGs, então eu estou listando todas as ONGs, eu estou pegando uma ONG com certo ID, eu estou criando uma nova ONG, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o update, eu vou fazer a atualização de uma nova ONG, que vai ser aqui com o nosso ID, também eu vou ter que receber com ID. Então a gente sempre tem que deixar o nosso código bonitinho, todo trabalhado. E lembre-se, né? Escrever código é a mesma coisa do que você escrever uma redação. Não é sempre que você vai chegar e escrever a melhor redação logo de cara. Então, assim, ó, você escreve a redação, aí você espera um pouco, vai trabalhando em cima disso para poder a gente conseguir evoluir aí no nosso código, tá bom? Essa é a ideia aí para poder a gente conseguir fazer tudo isso. Beleza? Então, é isso. Agora, com isso que você tem em mente, vamos continuar o nosso código aqui do update, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que verificar se o quê? Se não tem se o request não é um JSON, né? Porque eu preciso do JSON agora, só que diferente do post, eu não vou garantir que eu estou atualizando o nome. Eu posso atualizar somente o setor ou fundador, né? Alguma coisa desse tipo.
E aqui eu consigo controlar melhor também quem que tá, quais são as informações que estão chegando, se eu deixo atualizar o founder, se eu deixo atualizar o nome, se eu deixo atualizar só o setor. De repente não é interessante somente a ONG trocar o setor, né? De repente, ou algum outro atributo. Depende muito do seu negócio, tá? Então isso tudo tem que ser estudado caso a caso. Então, se não for um JSON, né? Se não vier um body como JSON, eu vou dar eu vou dar aqui uma informação, né, de um erro 400 de um bad request. E aí, próximo passo é o que? For nog ou ngo in db, né, se estiver no meu banco de dados, essa informação. Aí eu vou fazer aquele famoso if do ngo.id igual ao id, certo? Esse daqui é o primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui é a hora que você vai realmente definir, né, o que você vai deixar atualizar. Tudo bem? Então, eu posso fazer aqui um ngo.name recebe o quê? Aí eu venho lá, o request JSON underline name. Desculpa, colchetes name. Aí, ngo founder recebe request e aí a gente vai colocar aqui o founder, tá bom? Eu vou deixar atualizar tudo só para poder ver, mas aqui seria o momento de eu falar, olha, que isso eu deixo atualizar, isso eu não deixo. E geralmente a gente nem, sabe, nem perde tempo falando, olha, não pode atualizar porque isso está dentro da documentação da API, tá certo? Então eu não vou ficar retornando, posso não retornar o erro, apesar de ser interessante, né, como uma questão de experiência para o usuário, mas fica a critério de cada um. Deu tudo certo, se eu já fiz essa atualização, aí eu venho aqui, ó, JSONify, tá? E aí eu não vou mandar, eu vou mandar só um objeto aqui chamado done, e aí eu mando true, tá? Só isso que eu faço aqui. Esse daqui é o ponto que eu vou fazer, tá? E por que que isso aqui funciona, né? Deve estar falando, pô, mas cara, você não reatribuiu ao banco de dados. Eu estou trabalhando com referência de objeto. Quando você trabalha com a referência do objeto, é natural que isso aqui, que só fazer essa operação eu já estou mudando quem? Já estou mudando o objeto que tem esse ID lá direto no meu vetor, tá bom? Tá? Como a gente está trabalhando com vetor. Se fosse com um banco de dados mesmo, utilizando um ORM e tal, aí eu precisaria chamar um método de atualização. Mas, né, aqui a gente está trabalhando com vetor. Se eu não encontrar nenhum objeto, então o que acontece com aquele ID? Eu tenho que retornar o 404, tá? Então, esse daqui é o método update. Já vamos fazer direto o delete já, né? Porque aí a gente já ganha um tempo e já faz o teste de uma vez só. Então, vou fazer o delete também. Agora aqui, em vez de put, a gente tem o delete, tá? E aí eu vou fazer def delete aqui, recebendo o ID, né? Bem simples, tá? E aí o que acontece aqui é eu vim aqui e fazer simplesmente um for ngo in db if ngoid, aí eu faço o que? db.remove o meu ngo. Eu vou remover esse cara. Também vou dar um return JSONify done true, tá certo? E qualquer coisa eu dou um abort 404. Maravilha? Então tá criado aqui os nossos outros dois métodos. Vamos testar eles então, né? Vamos lá no Insomnia. Vamos criar aqui, ó. Vou duplicar esse cara. Vou chamar de atualiza ONG.
Vou dar um create. Create. Tá? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o parâmetro, vou colocar aqui 4, né? Que foi o que a gente criou. O método não é o post, é um put. Lerando aqui. E vou colocar só um 1 aqui na frente, ó, para a gente ver que ele vai atualizar todos, certo? Vou dar um send 404. O que que aconteceu? Ah, o que aconteceu aqui? Eu, lembra? Salvei o arquivo, reiniciou o servidor e me matou o meu, o meu arquivo, né? O meu banco de dados, como ele está na memória. Agora sim, deu um done true. Como é que eu consulto? Ó, vamos ver aqui, ó. Vou consultar todos. Olha lá, ó, alterou o 1. E agora o que que eu faço? Né? Eu posso duplicar esse cara aqui. Vou chamar como exclui. Excluir, tá? Vamos excluir a ONG. E agora esse daqui é o que? Um delete, tá? Como é só enviar, mandou lá, ó. Vamos ver agora. Eu apaguei o primeiro, né? Então vamos consultar todos. Então a gente tem aqui, ó, o ID1 sumiu, tá? Só que uma coisa eu vou chamar a atenção aqui, ó. Vamos pegar aqui agora, ó. Se eu chamar o ID1, ele dá not found, tá vindo essa marca aqui. E no API, né, a gente está trabalhando sempre com JSON. Não é legal a gente retornar dessa maneira, né, um HTML numa API REST. O ideal seria retornar uma informação aqui do erro que aconteceu, para a gente poder trabalhar bonitinho aqui com essa informação e tal, para poder ficar bem legal para o nosso usuário, né, o usuário dessa API, poder tratar no sistema dele também. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui em cima, eu vou criar um app, tá? Ponto, o quê? Vou chamar um error handler 404. Então, toda vez que bater um erro 404, o que que vai acontecer? Ele vai cair nesse método, tá? Def not found, vou chamar aqui esse método de not found, tá? Error, ele vai receber um erro aqui, e aí eu vou dar um return, e aí eu vó usar um carinha aqui ó, que chama make response, tá? Eu vou precisar importar ele aqui também, vírgula, make response. E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar essa resposta com JSONify. JSONify. Vou criar aqui, ó, vou falar assim, ó, status 404, vírgula, erro, tá? E aí, depois do JSONify, eu vou virar aqui, ó, e completar com o 404. Bom, feito isso aqui, vamos lá na nossa API. Vou tentar atualizar esse recurso que não existe. Olha lá, ele deu internal server error. Ah, por quê? Porque ele não consegue serializar o error, né? É um outro ponto. Então, o que a gente pode fazer é pegar aqui, ó, e not found, né? O resource not found. Pronto, a gente já trabalha essa informação aqui bonitinho, tá? Então vamos tentar aqui de novo, olha lá, resource not found, e a gente consegue ter a mensagem de erro bonitinha e o status agora, né? Pronto, olha aí que coisa linda. Em menos de 60 linhas de código, tá? A gente construiu um API REST utilizando Flask. Espero muito, né, que você tenha curtido toda essa série do Flask e vamos aí depois criar um front-end para poder consumir esse cara. O que que vocês acham? Eu acho que seria uma boa, né? Um front-end React consumindo um Flask. Uau! Cara, React Flask? Sim, React Flask.
Para isso que existem esses front-ends, né? Esses frameworks novos de front-ends, eles são importantes dentro desse cenário todo para a gente poder trabalhar aí com uma melhor flexibilidade de front-ends com back-ends. Então a gente pode fazer várias situações. De repente você tem lá um mecanismo de machine learning rodando em Python e você quer expor esse resultado para o seu cliente, né, para ele poder consumir isso. Cara, você não precisa fazer nada, nada referente a toda essa, tipo, vou converter, salvar um banco de dados e tal. Não, você já cria a API Flask ali mesmo com Python, já faz esse RESTzinho e já disponibiliza para vocês. Claro que existem outros recursos do Flask, né, com outros frameworks Flask para poder criar essas API REST de uma maneira muito mais fácil, muito mais robusta, sim. Mas aqui a ideia foi não usar nenhum framework. Espero que você tenha gostado. Curtiu? Dá aquele like, faz aquele comentário, fala o que você gostou, o que você não gostou, tá? E o que você quer ver aqui no canal. Maravilha? Então, que a força esteja com você, meu querido Padawan. Até a próxima. Valeu!